Pronto. Então, boa tarde, damos início aqui à mesa número 22, cujo coordenador é o professor doutor Daniel Feldman, da Unifesp. Então, por favor, professor. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Agradecer o convite por estar mediando essa mesa, né, do segundo Congresso Internacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos. Hoje o nosso tema, mesa 22, é um tema importante e temos importantes contribuições aqui, né, que a gente já viu nos resumos, né, temas instigantes. E vamos discutir o antissemitismo histórico e contemporâneo. E eu vou seguir. Professor, eu Oi. não estou conseguindo, o meu vídeo não está abrindo. Opa! O vídeo do Léo não está abrindo. Alguém poderia ajudar aqui, pessoal? Vocês estão me vendo ou não, Léo? Eu estou vendo, mas o meu vídeo ele está Mas você não vermelho. consegue aparecer, né? É, eu aperto. Talvez, Eu acho que é o tal, Andy que está aí. Eu não sei, pessoal, que poderia dar uma ajuda a ver o que está acontecendo. Mas Eu eu estou aperto. liberando acesso para o vídeo. Um segundo. ah, Tá, posso prosseguir? Mas eu continuo não aparecendo. tenta conectar e desconectar a câmera de novo para ver. A minha não estava entrando, eu troquei de entrada USB aqui e eu consegui fazer ela funcionar. Como é que eu Tá. faço para isso? Tira a entrada USB da câmera Eu e não sei coloca de onde é que novo. faz isso. Você está no celular ou no computador? Estou no computador. Então, a câmera não tá. A sua câmera é externa ou é da. Ou é. Como é que se diz? Não, Integrada. é ali no Start Vídeo, o Uhum, mute eu apertei e tirou. Eu aperto no Start Vídeo, ele continua vermelho. sei. A câmera deve estar desconectada. A minha Eu tava. liberei o acesso ao Ah, vídeo. consegui. Aí, pronto. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bom, pessoal, vamos dar prosseguimento, resolvemos aí, legal, Léo. Então, assim, a ideia é seguir aqui a ordem que a própria programação do evento sugeriu, que é o Joseph, o próprio Léo, o Alessandro, que não sei se já está aí, a Desirê e, por fim, o Gabriel. A ideia, a gente tem que ser bastante rígido, tá, pessoal, com o tempo, né? São falas de 15 minutos. Acho que a Adriana vai avisá-los, né, quando tiver faltando 5, porque o Isso. nosso objetivo é, ao final, recolher perguntas, né, dos colegas que estão assistindo para poder fazer um pequeno debate, tá bom? Então, vamos dar início então com o Joseph, que vai discutir mal-estar e antissemitismo. Oi, pessoal, boa tarde. Quero começar agradecendo, né, a organização e ao Centro de Estudo Judaico também a possibilidade de participar. Esse trabalho surgiu num certo contexto psicanalítico de muito mal-estar. Ele foi produzido inicialmente num cartel, que é a forma que o Lacan sugere que se estude psicanálise, e eu estou aqui me aventurando a dividir com vocês. Bom, então o nome é Mal-estar e Antissemitismo. No Homem Moisés e a Religião Monoteísta, o Freud elenca algumas razões para a existência do antissemitismo. Eu friso uma. Povos que se destacam no ódio aos judeus se tornaram cristãos tardiamente, muitas vezes forçados e por baixo do fino verniz de cristianismo, permanecem como seus antepassados politeístas. O rancor contra a nova religião não foi superado, mas deslocado para a fonte do cristianismo, o judaísmo. O deslocamento de insatisfações é uma dinâmica constante no antissemitismo. Então, vou abordar o antissemitismo via deslocamento como uma fonte de localizar, cito Postone, modos de insatisfação nos judeus. O povo judeu é uma minoria vista como uma entidade forte e poderosa. Significantes que podem ser deslizados para privilegiado, branco, opressor, colonizador, imperialista. Daí, atacam essa minoria como se fosse um inimigo poderoso, mas difícil de localizar. Os judeus, então, são transformados, diz Postone, em objetos da fúria deslocada.
O que se pretende atacar ou modificar permanece intacto, já que o que se ataca são os judeus, que seriam uma suposta personificação daquilo que se pretende modificar, né? Bom, o Renato Mezan, em Psicanálise e Judaísmo, Ressonâncias, conta que os judeus são atacados de maneira contraditória, como capitalistas e como revolucionários, como um Estado dentro de um Estado ou imersos nas profundezas da alma nacional. São um receptáculo de variadas projeções. O Postone, né, em Antissemitismo e Nacionalsocialismo, ele observa que uma característica do antissemitismo moderno é a ideia de que os judeus são, cito, uma força oculta por trás dos antagonistas aparentes, capitalismo plutocrata e socialismo. Visão que não se limita ao monopólio nazista, afirma ele. Os judeus são uma força estrangeira, perigosa e destrutiva. O antissemitismo é um ódio que atribui ao judeu um poder exagerado. O Postone diz, o poder de matar Deus, de causar a peste bubônica, de introduzir o capitalismo e o socialismo. Essa é uma falácia, e uma falácia recorrente desse ódio é a ideia de que é um complô judeu para dominar o mundo. Talvez aqui a gente possa observar algo do inconsciente freudiano, já que seu núcleo consiste em representantes pulsionais coordenados entre si, lado a lado, sem se influenciarem e isentos de contradição mútua. Mesmo que rapidinho, acho que é importante falar sobre a pulsão, que é um representante psíquico de um estímulo que se origina no interior do organismo. Um conceito limítrofe entre o somático e o psíquico. É uma força constante que quer se satisfazer, mas nunca consegue completamente, pois não tem um objeto, diferente do instinto. O sujeito, ao se deparar com as exigências pulsionais, pode não curtir muito, e aí vai tentar camuflar, desviar, já que a pulsão é uma força psíquica que nos provoca continuamente com aquilo que só nos perturba porque é genuinamente nosso. E como é interna, não dá para fugir. Bom, no inconsciente não há negação, dúvida nem certeza. E os processos inconscientes são atemporais e dão pouca atenção à realidade externa, substituindo-a pela realidade psíquica. O Albert Memmi, em Judeus e Árabes, ele considera que a tentativa de definir o judeu tem que passar pelo que ele é e pelo que ele não é. Cito ele. O judeu não é exatamente daqui, ele não vem exatamente de lá, ele não pertence exatamente a esse povo, àquele passado. Ele também é uma referência a um outro tipo de lugar mais perturbador, um lugar que não é lugar nenhum. Fecho aspas. Esse lugar seria, cito de novo, acima de tudo, uma ausência, um vazio, que não pode ser preenchido, um fantasma que não pode ser exorcizado. Porém, de repente, esse vazio, ele diz, esse fantasma se torna carne sólida e é chamado Israel. Achei que aqui a gente podia pensar assim, nessa questão do abstrato, do concreto, uma forma de alguma coisa que não era localizável, de repente, aparentemente, se localiza. Em Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, de 1915, o Freud está lá impressionado, está desiludido com a violência da Primeira Guerra Mundial. Ele diz que há pulsões elementares que buscam satisfações de necessidades primárias. Essas pulsões não são boas nem más, mas são classificadas de acordo com as necessidades e as exigências da humanidade. As que são consideradas más, por exemplo, o egoísmo e a crueldade, são de natureza primitiva. E essas pulsões podem ser dirigidas a outras finalidades e até modificadas em seus opostos. As formações de reações contra essas pulsões, de forma enganadora, mudam seu conteúdo. Assim, o egoísmo é mascarado como altruísmo e crueldade como piedade. Certas ações que demonstram virtude nem sempre vêm de causas nobres. Tanto a educação como o ambiente oferecem recompensas e punições aos sujeitos. Um comportamento pode visar o recebimento de recompensa. Então, enquanto um sujeito age porque as suas inclinações pulsionais mudaram, outro, cito Freud, só é bom na medida em que e enquanto esse comportamento cultural for vantajoso para seus propósitos egoístas. As pulsões mais são transformadas em algo mais palatável por meio do erotismo, que é a necessidade de amor. Esse seria o fator interno da transformação. O externo chega pela educação, já que nossa suposta civilização foi alcançada por meio da renúncia da satisfação pulsional.
O Freud afirma que o ser humano está sujeito não só à pressão de seu ambiente cultural imediato, mas também à influência da história cultural de seus ancestrais. O homem primitivo, ele diz, era impulsivo e cruel, gostava de matar. A transformação das pulsões que permitem nossa suposta civilidade pode ser desfeita pela guerra, que retira conquistas civilizatórias e, diz Freud, põe a nu o homem primevo que existe em nós. O Postone, ele diz que, cito, devemos distinguir entre uma orientação de futuro baseada na apropriação do passado e aquela que, apesar das aparências, é conduzida por esse mesmo passado e permanece presa nos limites da repetição. Fecho aspas. Então, se o antissemitismo é um tipo de satisfação pulsional de tendência agressiva, o antissemita não lida com sua agressividade, já que tal ódio é tolerado, podendo ser, como já foi, sinônimo de virtude. O documentário Antissemitismo 2000 anos de História conta, por exemplo, que durante o caso Dreyfus, na França, o antissemitismo era legítimo e vivido como algo glorioso, uma fonte de orgulho. Eu sou antissemita. Na Europa, partidos políticos faziam campanhas em seu nome e líderes, como o chefe do Partido Social Democrata de Viena, usavam caricaturas de judeus como símbolos dessa ideologia. Para o antissemita, o judeu incorpora a figura da alteridade que se quer longe de si, mas que habita esse si. O judeu é um estrangeiro íntimo que serve para o sujeito localizar afetos que rechaçem si mesmo. Mas si mesmo é questionável, porque abafa a divisão do sujeito. Nos anos 80, na Alemanha, houve uma discussão sobre como se deveria narrar o nazismo e a Shoah. O tema da Alemanha como vítima foi central na abordagem. O Postone fala o seguinte: essa identificação dos alemães e da Alemanha como vítimas implica um processo de reversão. Parece plausível que associados a tal reversão estejam os profundos sentimentos de culpa, o que provoca a raiva contra os responsáveis por aqueles sentimentos, os judeus. Um comentador ironicamente diz: os alemães jamais perdoarão os judeus por Auschwitz. Tais processos de reversão psíquica tendem a reintroduzir imagens antissemitas do poder judeu e de intenções destrutivas. No texto A Negativa, de 1925, o Freud argumenta que a negação é uma forma pela qual conteúdos recalcados podem emergir, mas de forma segura, sem ameaçar diretamente o eu, o narcisismo. Quando alguém nega algo, tipo, não, isso não me ocorreu, ou não é isso que eu estou pensando, essa negação pode ser um sinal de que aquele conteúdo inconsciente está tentando se manifestar. A negação permite ao eu reconhecer o conteúdo inconsciente sem aceitá-lo. A negação representa uma ruptura parcial do recalque, que é o que retorna. Freud vê isso como uma estratégia defensiva, uma forma de lidar com desejos ou ideias inaceitáveis. Então fica parecendo que o povo judeu serve como um saco de pancada. Não é bode expiatório, mas uma referência palpável de que tudo de pior está no outro, localizado lá fora nos judeus. O Freud diz: aquilo que é mal, que é estranho ao eu, e aquilo que é externo são, para começar, idênticos. Via o Júlio, judeu, desculpa, o mais 5 antissemita. minutos, tá? Mais 5 Tá. minutos. Sim, sim. Via o judeu, o antissemita não tem o que espiar, pois ao se olhar no espelho, se sente livre de seus deslizes. A pretensão do antissemitismo moderno, escreve Postone, é explicar o mundo, responder questões que não podem ser explicadas. Judeu, portanto, é um significante oportuno às queixas do sujeito, que nem sempre se implica como agente daquilo que o acossa. O judeu obtém o significado que seu odiador lhe dá e serve para localizar o que é dificílimo de localizar. Para o antissemita, o judeu é um simplificador da vida por ser o receptáculo de suas insatisfações. É isso, obrigado. Obrigado, Joseph. Então, bom, só para explicar, a gente vai na sequência, né, dos expositores e, ao final, reservar um tempo para discussão, né? Então, na sequência, é o Léo Maltic, cuja apresentação será algumas considerações sobre a questão judaica, o antissemitismo, o regime totalitário nazista e o sionismo sob a perspectiva de Hannah Arendt. Léo, com a palavra. Só um pouquinho. Deu. Bom,
primeiro, eu queria começar falando de um certo contexto de Hannah Arendt a partir da infância, e até com esse mote da análise e da influência da educação sobre a psicologia, a resiliência dela. Arendt nasceu de uma família de um engenheiro culto. Ela nasceu em 1906, em Hannover, se mudou cedo para Königsberg, a família dela era de Königsberg, morreu em 1975, ela era cidadã alemã, e nos Estados Unidos ela foi para lá a partir de 41, escapando da França e da possibilidade, ela até teve um campo de refugiados, um campo de internação, e viveu nos Estados Unidos a boa parte da sua vida, de 41 a 76. Bom, mas voltando a esse pequeno contexto da infância de Hannah Arendt, ela nasceu de um pai extremamente culto, um engenheiro, que era um erudito, que tinha uma biblioteca de clássicos gregos e latins. Ela aprendeu sozinha e depois desenvolveu isso no ginásio. Grego e latim ela dominava plenamente. E essa família, a mãe dela tinha estudado também na França, era uma família culta e de classe média alta, né? Não tinha problemas financeiros. O pai dela morreu muito cedo, quando ela tinha 7 anos, como avô, mas ela já demonstrou uma resiliência muito grande. Um fato interessante da questão dela é que os pais dela eram membros do Partido Socialista, até na época que ele se chamava socialista, antes de se chamar social-democrata, na adolescência, na época que o partido era até proibido. Arendt foi, de uma certa forma, uma crítica foi uma crítica do socialismo, mas ela teve uma educação liberal e eu queria salientar só um aspecto da infância, 2 aspectos da infância dela. Arendt foi educada, teve aulas com um rabino judeu, também socialista e reformista, Wolfstein, e que colocava uma ênfase muito grande na questão de que, como muitos outros, de que as dissensões doutrinárias do judaísmo como religião não importava. O que importava era a identidade como judia. Arendt não era religiosa, mas nunca pensou em abrir mão da identidade judaica. Por fim, um último fato da infância dela é que Arendt, a mãe dela forçava ela, quando ela era atacada como uma judia, reagir como uma judia. E isso foi um fato muito importante para ela, porque depois, quando o nazismo tomou o poder, Arendt coletou informações a respeito para os sionistas, a respeito de grupos profissionais e associações que propagavam o antissemitismo. Ela foi presa por um golpe de sorte em 1933, pela beleza e pela inteligência. Ela caiu num policial que não era nazista, não era membro do partido, etc., e ele a liberou sem maiores delongas. Ela fugiu para a França. Lá ela também continuou trabalhando em organizações sionistas e se colocando nas grandes questões judaicas. Isso ela também fez nos Estados Unidos, quando chegou em 41, por exemplo, defendendo até a ideia de um exército, defendendo até a ideia de um exército judaico formado por todos os judeus de todas as nações. Bom, o meu trabalho... Agora vamos colocar uma questão importante. Eu trabalhei no meu mestrado
a influência do pensamento de Santo Agostinho sobre o pensamento político de Arendt, e também aí a tradição cristã, aí envolvendo as experiências, os ensinamentos de Cristo, que ela achava que influenciaram experiências autênticas até políticas das primeiras comunidades cristãs. Ela utilizou vários conceitos do cristianismo, perdão, milagre, fé, adaptou para os seus fins políticos. Bom, essa influência, eu coloquei na minha dissertação, eu achava que essa influência era tão importante quanto a influência grega, aristotélica. Quer dizer, principalmente aristotélica, mas também do pensamento grego-romano, da ideia de liberdade política. Bom, por fim, o meu trabalho agora, ele consiste em... claro que aqui que eu vou apresentar é bem limitado, a minha tese de doutorado tem ambições maiores, mas ela parte da ideia de que a influência da questão judaica, do antissemitismo e da questão judaica e do regime totalitário nazista, quer dizer, o antissemitismo e a questão judaica foram as bases do nazismo, e que essa influência, quer dizer, essa análise desses fatos, essas questões, etc., foram tão importantes para o pensamento político de Arendt quanto as duas outras influências, da tradição cristã e da tradição grego-romana. Bom, começando agora com o antissemitismo. Só deixa eu ver se eu acho que é... Só para frisar, Arendt, numa entrevista muito importante para Günter Grass, um jornalista que depois teve um cargo importante político no governo de Willy Brandt, diz que o que a levou à política foi o incêndio do Reichstag. Mas, como eu coloquei, Arendt, a política para Arendt não se resumiu a uma descrição ou estudo do totalitarismo, da questão judaica. Ela foi uma ativista política, né? Ela se colocou frente a todas as questões fundamentais do judaísmo até a sua morte, e também da própria sociedade americana, como o legado da Revolução Americana, a guerra do Vietnã. Bom, quanto ao antissemitismo, Arendt diz que o antissemitismo, uma questão secundária na política mundial, tornou-se um catalisador do movimento que levou Hitler ao poder, da estrutura organizacional do Reich, onde todo mundo tinha que provar se era judeu ou não, ou descendente dos judeus, em seguida de uma guerra mundial que visava o extermínio de todas as raças não arianas, mas principalmente a raça judaica, que era vista como aquela que se espalhava por todos os países europeus e como a mais perigosa. Essa guerra também culminou com a criação de um crime antes desconhecido na civilização ocidental, o genocídio, embora ele já tivesse sido praticado pelos imperialistas, pela expansão imperialista na África, na colonial, etc., na África. Bom, um grande erro dos judeus foi não terem percebido a distinção entre o judaísmo como uma ideologia leiga do século XX e o antigo judaísmo como uma discordância, como um ódio religioso aos judeus em razões de ter um credo diferente. Os judeus europeus não perceberam essa diferença, e isso fez com que eles não percebessem os riscos da situação
que enfrentavam. Léo, desculpa, só para te dizer que faltam 5 minutinhos, tá bom? Tá, bom, então vamos tentar me apressar. Bom, a questão do antissemitismo, a questão do antissemitismo, ela tem muita... a questão do antissemitismo para Arendt, ela está relacionada também com o papel que os judeus cumpriram na sociedade europeia. Ela faz uma distinção muito grande entre os judeus da corte, que financiaram e tiveram funções proeminentes ligadas ao Estado, e os judeus, a maioria dos judeus que não tinham esses privilégios. Os judeus da corte eram outorgados todos os privilégios, alguns recebiam até títulos de nobreza e viviam melhor do que os cidadãos ricos alemães. E eles mesmos não queriam a assimilação, quer dizer, não queriam a emancipação dos judeus pobres do leste. Bom, apressando agora, nós vamos ter que entrar, quer dizer, a outra coisa que ela diz que um dos motivos do antissemitismo é exatamente o fato desses judeus da corte, que eram financistas, principalmente os banqueiros, que a partir do século XIX, por exemplo, se estabeleceram em todos os grandes centros, os grandes países europeus desenvolvidos, e que a partir daí, com a ajuda dos judeus ricos ou bem situados, financiavam o Estado. Porém, o imperialismo marca o fim dessa época. A partir desse momento, os judeus não têm mais como financiar o Estado, os Estados-nações. E aí eles se tornam muito frágeis, porque, perdendo o poder político, a riqueza deles se torna um pouco inútil. É aquela ideia do Tocqueville de que uma riqueza destituída de poder não é aceita. Bom, vamos tentar aí o regime totalitário nazista. O regime totalitário nazista está relacionado com o antissemitismo, com o imperialismo e com a existência de uma ideologia totalitária, além de movimentos totalitários e uma desconfiança em relação aos órgãos de representação política e os representantes. Bom, o ponto central do regime totalitário nazista, eu vou ter que simplificar, é o campo de concentração, ou melhor, o campo de extermínio. Nesse campo de extermínio, as pessoas perdiam, no caso os judeus, primeiro a personalidade jurídica, a cidadania, depois a personalidade moral, colocados em dilemas de sobreviver a qualquer custo dentro desse campo, escolher entre salvar um filho ou um marido e tantas outras coisas. E a morte, finalmente, da singularidade humana que transformava o ser humano num animal. Bom, já que eu tenho pouco tempo, eu vou voltar ao sionismo. Eu vou tentar concluir com o sionismo. Arendt lutou ao lado do sionismo quando se tratava de reagir como judia à agressão que os judeus sofreram. Para ela, o sionismo é uma contra-ideologia legítima ao fracasso da assimilação e ao antissemitismo. No entanto, ela critica o antissemitismo, porque ele, mesmo esse sionismo tradicional, o sionismo revisionista ela nem aceita, porque ele está fora do campo da política, que é o sionismo que venceu, que usa ações terroristas contra os árabes e matava até judeus que discordavam das suas posições.
Por fim, ela entende ela entende que os judeus não poderiam formar, e essa é a crítica dela fundamental ao sionismo, um Estado em que os árabes não participassem em igualdade de direitos. Para ela, a ideia dela de que quanto mais mundos, quanto mais povos, mais mundos, quer dizer, quanto maior for a diferenciação de uma população e a riqueza das opiniões, mais rica será essa sociedade. Para finalizar agora, eu gostaria de dizer que Arendt, a partir dessa experiência totalitária, e com base também na ideia do âmbito da política grego como o âmbito da liberdade, ela construiu uma teoria em que os seres humanos, através da ação política, formam uma comunicação orientada para o entendimento recíproco. Para ela, a política se justifica por si mesmo e ela se manifesta em 3 ocasiões fundamentais: nos ordenamentos que permitem a liberdade, nos atos que se rebelam contra qualquer ameaça de recusa à liberdade, e principalmente nas revoluções. Mas ela é crítica dos sistemas representativos. Ela defende uma democracia participativa baseada baseada no direito da participação de todos e nesse entendimento recíproco, nessa conversação mútua. É isso. É isso que eu ia te falar, que já estamos no tempo. Obrigada. Professor, desculpa. Opa, pessoal, estava com o microfone desligado aqui, para não atrapalhar. Bom, salvo engano, o Alessandro não está presente, né? Não, aparentemente não está presente. Eu até perguntei para a organização se ele se comunicou, mas não sabemos. Tá bom, obrigado, Adriana. Olha, então vamos dar sequência, temos mais 2 apresentações. Agora, a Desirê Garção Puosso, cujo tema será Legados da Conferência de Durban para o Brasil e a interseccionalidade entre racismo e antissemitismo. Acho que a Desirê está aí, né? Sim, estou aqui, Tá professor. bom. Boa tarde aí a todos e a todas. Obrigada. Eu poderia compartilhar uma breve apresentação que eu tenho aqui na minha tela, ou melhor não? O que vocês acham? Pode, Claro. acho que fica a teu Claro. critério, Pode, tranquilo. inclusive, eu acho que eu vou fazer o bem. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, assim. Tá dando para ver direitinho aí, né? Sim. Beleza, legal. Gostaria de primeiramente agradecer pelo evento, né, o congresso, porque nós que estudamos, que somos pesquisadores aí da área dos estudos judaicos, acabamos nos beneficiando bastante quando tem esses congressos, esses eventos, né? Então, ajuda bastante. Esse tema dos legados da Conferência de Durban, a questão entre racismo e antissemitismo, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre essas questões na minha tese de doutoramento, né? E eu trago um pouquinho disso nesse resumo, que eu gostei muito que foi aí aceito, porque estou aprendendo muito aqui com os demais colegas e tem ajudado bastante a gente, como comentei, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre a conferência, deixa eu até colocar aqui um cronômetro também, para eu não me perder muito. Foi, por incrível que pareça, foi há pouco tempo, né, sobre essa conferência de Durban, apesar dela já ter ocorrido em 2001, já relativamente faz um bom tempo, né, e ter sido promovida pela ONU, que já daria para ela uma propagação internacional grande, mas ainda não é tão falada, principalmente no Brasil, né, pelo que eu percebo. Então, isso foi uma das coisas que me fez procurar pesquisar o tema, né, cada vez mais.
Opa, só um minutinho. E pronto, aqui. E assim, essa conferência, né, ela na verdade ficou conhecida como Conferência de Durban, com esse nome, porque ocorreu lá em Durban, na África do Sul, mas ela é a conferência para a eliminação de todas as formas de racismo, de xenofobia e demais formas de discriminação. Com o tempo, ela foi se ampliando e demais povos começaram a reivindicar a participação nessa conferência. Para nós aqui do Brasil, né, que é um país historicamente marcado, influenciado por essa ideologia do branqueamento e pelo mito da democracia racial, a gente via o Brasil muito carente de uma transformação que realmente impulsionasse de forma histórica e, de fato, importante essas iniciativas mais voltadas à igualdade racial no nosso país. E aí, Durban, ele vai servir como esse catalisador decisivo e esse nobre marco histórico e legal também, porque ele vai ter reflexos na parte legislativa do nosso país, né? No combate ao racismo, quebrando quase que esse silêncio histórico e impulsionando essas políticas públicas de enfrentamento ao racismo, né? E acabou contemplando muitas das lutas dos movimentos negros no nosso país, que já vinham de décadas e décadas lutando para que essas questões virassem uma questão de caráter legal e de política pública no nosso país, né? E a gente vai ver que a mobilização de atores governamentais, e principalmente não governamentais, da sociedade civil do Brasil, tiveram um destaque muito grande nessa conferência. Foi uma participação muito grande de brasileiros e brasileiras, em especial mulheres do movimento negro, e que saíram da conferência muito reconhecidas pelo seu trabalho, principalmente as mulheres afrodescendentes aqui do Brasil e também as mulheres afro-caribenhas, né? Então foi um trabalho muito bonito, feito também pela diplomacia no Brasil. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Irad Guirari, que participou ativamente como um representante da comunidade Bahá'í na Conferência de Durban, né? Que no caso aqui eu estou falando da terceira, que eu considero a mais importante, que é essa de 2001, né? E ele pôde me relatar um pouco como funcionou esse procedimento todo das reuniões, né? Então, realmente, ele se torna um marco aqui, né, influenciando toda a questão jurídica também do país. Eu falo muito das conferências eu falo muito dos legados, né, dessa conferência para o Brasil, não só na parte política, mas legislativa, enfim, e aqui eu trago, né, alguns dos legados práticos que a gente acabou colhendo a partir disso, né? Principalmente a partir do documento final de Durban, que é a declaração e o plano de ação. Então, a partir disso, o IBGE ele vai começar a utilizar esse critério da autodeclaração de cor e raça nos censos demográficos. Outras organizações vão começar a utilizar isso também para fazer um mapeamento, entender um pouco melhor essa questão da desigualdade racial no Brasil em várias frentes, como educação, saúde, segurança e outras áreas. A gente fala muito das leis federais 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que atualmente eu trabalho com elas, porque eu estou como professora formadora credenciada, né, da rede pública de educação aqui da Prefeitura de São Paulo, e a gente trabalha muito esses temas, né, que tornou obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, também a questão do ensino da educação e história indígena também, né? Também vamos falar um pouco sobre a questão da lei da reserva de cotas, né, para estudantes nas instituições federais. E eu gosto muito de ver, assim, e de ler as coisas da Sueli Carneiro, que também participou ativamente, né, das reuniões de Durban, à frente do Gueledés, né, da organização Gueledés, que eu gosto bastante, e ela sempre destaca muito isso, ela fala assim, as cotas, né, raciais, que no Brasil ainda são um tema de grande polêmica, né, até hoje em dia, ela fala foi o de menos, né, foi o de menos que nós estávamos reivindicando na época da conferência. Na verdade, a gente queria avançar muito mais, mas por questões históricas da época acabaram não possibilitando, o financiamento a gente vai vendo que vai diminuindo com o tempo, né, na entrevista com o Irad eu pude ver isso melhor também, e aí, infelizmente, algumas questões vão ficando para trás, né? Por exemplo, pós-Durban, a gente vai ter mais recentemente pela ONU a publicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? As 17 ODSs da ONU, publicação e desenvolvimento dessas ODSs, né? E nenhuma delas a gente pode observar que é dedicada exclusivamente ao combate ao racismo e às formas de racismo, né? Não tem. Então,
agora, né, os movimentos negros no Brasil e no mundo estão lutando para que seja criado, por exemplo, uma 18ª ODS, justamente dedicada mais para essa questão étnico-racial, né, mas que a gente ainda não tem essa questão, né. E aí, quando ela fala dos impactos, né, negativos de Durban, eu falo um pouco sobre esses dois lados, né, essa ruptura, o que a gente tem de legado, mas o que também teve de desentendimentos, de divisões, né. Uma delas foi que dias após a conferência, acabou ocorrendo o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, né? E aí, se a conferência já estava marcada por algumas divisões em relação ao antissemitismo, a colonialismo, ao que seria o conceito de escravização, né? Com o passar do tempo, com a questão do 11 de setembro, parece que isso aumentou ainda mais parece que foi jogado um balde de água em cima da conferência. Ela foi ficando um pouco mais apagada em detrimento desses acontecimentos internacionais aí que chocaram o mundo e que os holofotes acabaram, resumo da ópera, né, iluminando mais essa outra questão e Durban acaba ficando um tempinho um pouco esquecido, parece que de uns tempos para cá tá voltando a novas ondas aí, né, para reviver essa questão, né. E assim, durante os encontros de Durban, eu falo que parece que ficou muito marcado sobre esse choque, né, entre Ocidente e Oriente, que a gente ainda tem até hoje, e parece que isso fica ainda mais evidente na época da conferência. Situações antissemitas ocorreram ali, então, infelizmente, a gente sabe que teve esse lado, né, muito complicado da conferência, de algumas cópias que foram entregues para as pessoas ali dos protocolos dos sábios de Sião. Estados Unidos e Israel se retiraram da conferência, né, como protesto ao tom de um plano que estavam pretendendo incluir, principalmente a delegação palestina, que queria colocar o sionismo, né, condenações ao sionismo, revivendo uma resolução da própria ONU de 75, que já havia sido revogada e que já havia sido superada essa questão, no sentido de que não seria produtiva, mas voltou-se a levantar essa questão, né? E a retirada das delegações dos Estados Unidos, de Israel, depois mais para frente nos próximos encontros, né, de outros países, até acabaram que trazendo o que alguns autores mais contemporâneos, aqui eu coloco, por exemplo, a Misha Klein e o Michel German, falam que foi uma tensão entre o norte e o sul global, e que aí ficou muito essa questão sectária entre o colonizador e o colonizado, né? E aí, como consequência disso, esses países que saíram acabaram não participando de discussões e votações cruciais ali, por exemplo, a questão da escravatura ser considerada um crime contra a humanidade, a questão das cotas, dentre outras, né? Aqui, durante a revisão da conferência, né, em 2009, depois 2011, nós vamos ter mais problemas ainda e mais divisões em relação a essa questão que ficou um pouco, vamos dizer assim, polarizada, né? Esses debates bem sectários mesmo, que a gente vive em sociedades, infelizmente, muito sectárias, né? Não só no Brasil. E a partir disso, entrando um pouco mais no tema das formas de racismo, o racismo e o antissemitismo, até que ponto essas duas questões vão se conversar, né? A percepção que alguns autores têm, que eu até concordo, é que houve aí uma mudança, né? Um ponto de inflexão entre os movimentos negros e as comunidades judaicas, no sentido de que em algum momento, essas populações que sofreram uma diminuição, uma perseguição do ponto de vista da história, né? Em algum momento, essas lutas se uniram, né? Por exemplo, a Mônica Green vai falar que nos anos 90, com a questão do aumento de número de skinheads, neonazistas, essas comunidades vão se unir, parece, e a partir disso consegue se enfrentar, né, com mais força algumas questões. Mas em alguns momentos a gente vê a mudança disso e um afastamento entre as lutas, parece que, né? Que ocorre essa questão. Então, eu procurei bater, né, nessa pesquisa que eu estou fazendo, muito nessa postura interseccional, que valorize a defesa de todas as populações ali que foram minorizadas ao decorrer da história, né? Tanto que na próprio documento final de Durban, eles falam que nós só teremos sucesso se reconhecemos a nossa humanidade comum em toda a sua diversidade, né? Então, já está na própria declaração, eu acho legal colocar questões assim que se atravessam e que precisam de uma união maior, que parece que não tem tido tanto atualmente, né? Tem até um pesquisador bem Temos mais 5 contemporâneo. minutinhos, tá bom? 5 minutos, por Ah, favor. sim, já vou finalizar, é um dos últimos aqui, slides.
esse autor, o Edilmar, ele fala que entre negros e judeus, né, mais especificamente, são histórias que se interseccionam e que tiveram na encruzilhada do Atlântico o caminho que mudaria os seus destinos, né? Então, assim, o que eu vejo aqui, eu não vou ler, mas existem alguns autores que falam a importância dessa união de lutas, né? A própria Cida Bento sempre bate muito nessa questão do Franz Fanon, e tem aquela questão também de que geralmente quem é antissemita é racista contra negros, indígenas, e o contrário também é verdadeiro, né? E ela sempre fala essa frase do Fanon, né? Que o europeu, lá atrás, né, ele surge esse medo, né, do outro como o negro representando o perigo biológico. Então, são racismos que são diferentes, mas que precisam ser combatidos porque geram, na prática, uma questão de sofrimento em diversos povos, né? Então, aqui, quando a gente pensa no negro, no indígena, enfim, está muito ligado àquela questão do racismo científico de antigamente, como se fosse uma raça inferior ao europeu. E aqui ele fala, o judeu é o perigo intelectual. Então, aquela coisa mais do antissemitismo voltado para um conspiracionismo internacional, de que domina, de que tem essa inteligência, né? Apesar de que, aqui para finalizar, eu estudo essas mudanças de lugar do antissemitismo, né? A gente vê muitas vezes o judeu colocado num lugar de supremacia branca, né, de branquitude, de privilégios da branquitude, e em alguns momentos da história como uma sub-raça, né? E a gente tem vivido reavivamentos dessas ondas do antissemitismo, principalmente agora após o 7 de outubro, né? Dos ataques do Hamas. E ao tempo que existe essa incidência, maior incidência do antissemitismo hoje em dia, por outro lado, a gente vê também a instrumentalização desse termo, o que tem que tomar muito cuidado, porque não ajuda a combater o antissemitismo, muito pelo contrário, né? Justamente para tentar, parece, muitas vezes, silenciar críticas que até muitas vezes são legítimas às políticas do governo de Israel. A gente vê muita essa instrumentalização pelo próprio primeiro-ministro, né? Então é muito importante a gente diferenciar a crítica política de um discurso de ódio e procurar que as nossas lutas sejam interseccionais, que a gente possa conversar com outros grupos também. Aí é isso, só realmente agradecer aí a oportunidade. Legal, obrigado, Desirê. Então, vamos para o nosso último expositor, Gabriel Carvalho Silva, cujo tema será: quem pode falar dos judeus e pelos judeus? Revisionismo, negacionismo e inversão histórica na judeologia anti-sionista. Vai lá, Gabriel. Me ouvem bem? Sim, eu pelo menos sim. Tá Sim. certo. Então, tá bem, gente. E como o Daniel falou, né, essa temática do meu artigo, inclusive, eu acho que dialoga bastante, né, tanto com o que a Desirê estava trabalhando agora no final do trabalho dela, e também, né, com o primeiro trabalho que foi apresentado. Inclusive, já me poupa de fazer algumas falas mais alongadas sobre o Postone, por exemplo, né? Foi bastante importante para o meu trabalho. Então, gente, para começar, né, o objetivo desse artigo que eu escrevi para esse congresso é analisar de que forma é que as falas, os discursos, a linguagem do antisionismo contemporâneo, principalmente relacionadas a uma suposta crítica, né, ao Estado de Israel, elas com frequência acabam resvalando em falas antissemitas, no sentido principalmente de um revisionismo histórico em relação à história do Estado de Israel e do próprio povo judeu, como eu vou falar mais à frente, né? E negacionistas também, né? Um revisionismo negacionista em relação à história do povo judeu e que acaba se aproveitando de estereótipos antissemitas, né, para supostamente defender, né, a causa palestina, que a gente sabe, como vai ser falado mais adiante, que na verdade mais prejudica do que ajuda, não é, na luta dos palestinos. E tudo isso é feito também através de inversões históricas, não é, que colocam os judeus e o projeto nacional judaico sionista
nesse local de uma representação encarnada de todo o mal da modernidade capitalista, que se configura como esse enquadramento por diversos grupos, pessoas e autores antisionistas como sendo um projeto que é exclusivamente colonialista, né? Então, nessa investigação que eu fiz, não é, trabalhando ali com alguns autores principais utilizados pela ideologia antisionista, eu observei essas narrativas ao longo de obras, de artigos, de falas, em debates, não é, que se utilizam de uma forma contemporaneizada de clichês antissemitas, já do antissemitismo moderno. E, com isso, eu acabei trabalhando com a ideia de uma judeologia, que, de uma forma leiga, significa simplesmente um estudo, não é, da história e da cultura judaica, mas que aqui eu estou utilizando num sentido crítico, não é? Na verdade, para me referir a uma forma de essencialismo, tanto cultural, étnico, político, em relação à identidade e ao povo judeu, com o objetivo, não é, de fazer essa inversão histórica, esse negacionismo, esse revisionismo histórico, para demonizar o povo judeu e demonizar, sobretudo, o sionismo enquanto forma de nacionalismo judaico, enquanto forma de um projeto de emancipação nacional judaica. Então, eu parto no meu trabalho de uma análise que vai ser feita à luz da teoria crítica, né? E principalmente da teoria da crítica do valor e do próprio conceito do fetichismo de mercadoria, o fetichismo da mercadoria de Marx, não é, que eu utilizo ali como ampliação teórica a própria formulação do Moïse Postone, não é, que relaciona o antissemitismo moderno como essa forma de anticapitalismo truncado, não é, de anticapitalismo limitado, que concentra a crítica ao capitalismo apenas ao seu lado financeiro, e juntando isso com a relação histórica que se faz entre o povo judeu e o dinheiro e as finanças e a dominação financeira, não é? Acaba por ter o judeu como um bode expiatório para o lado negativo da modernidade, mas também colocando alguns pontos mais avançados em relação a isso, como a própria economia política do antissemitismo do Robert Kurz e a própria crítica do valor de associação da Roswitha Schultz, que também faz parte ali da tradição da crítica do valor. Com esse trabalho e a partir dessa perspectiva, eu vou demonstrando como o revisionismo histórico da judeologia antisionista, que eu uso em primeiro lugar como exemplo a própria obra do Shlomo Sand, um historiador israelense, que ficou muito famoso nos últimos anos pela sua obra A Invenção do Povo Judeu. E nessa obra ele busca não apenas deslegitimar a narrativa histórica do povo judeu, mas negar a própria noção de existência de um povo judeu. Não é? O alvo não é simplesmente uma deslegitimação do sionismo enquanto uma forma de nacionalismo judaico, mas da própria ideia de existência de um povo judeu. E, dentro disso, claro, critiquei várias problemáticas dessa noção do Shlomo Sand, como a própria utilização que ele faz de teorias conspiratórias antissemitas, como a teoria dos Cázares, né, segundo a qual os judeus contemporâneos não são judeus históricos, por dizer assim, né, mas que, na verdade, seriam descendentes de europeus convertidos ao judaísmo, e que, por isso, então, não é, o povo judeu de hoje não é
o povo judeu histórico bíblico, por isso não seria um povo judeu legítimo, por assim dizer, né? Seria um povo inventado. E com tudo isso ele ignora que, na verdade, e isso inclusive está no próprio autor utilizado pelo Shlomo Sand, né, que é o Benedict Anderson, que, na verdade, todos os povos são inventados, entre aspas, né? Toda construção de uma identidade étnica nacional, ela é um processo de invenção. Mas o Shlomo Sand toma apenas a invenção, entre aspas, do povo judeu como sendo aquela que é a única que é ilegítima, não é? Isso acaba resvalando numa forma de antissemitismo, não é, que se baseia na ideia de que, por ser um povo inventado, logo ele é um povo ilegítimo, o judeu então não tem o direito à autodeterminação nacional. E ele também deve, por ser um povo inventado, na verdade, não buscar uma autodeterminação nacional, mas, na verdade, se integrar aos países em que ele já vive, assim abrindo mão da sua própria identidade étnica, religiosa, cultural. E todo esse campo discursivo, onde se encontra o antisionismo, como vai dizer o Robert Kurtz, né, autor da Crítica do Valor, ele vai fazer parte de uma, como diz o Kurtz, uma reserva ideológica extrema do capitalismo no seu momento de crise, né, em que os judeus acabam se tornando alvo de projeção das contradições do capitalismo globalizado. Então, examinando as obras desses autores, né, como eu já falei aqui do Shlomo Sand, vou dar uma avançada ainda sobre a obra dele, é interessante também observar certas contradições, como a própria, o próprio fato de que o Shlomo Sand ele abriu mão da sua identidade judaica, né? Mas na frente ele tem uma outra obra que se chama Como Deixei de Ser Judeu, mas ele continua se identificando como israelense, porque o Sand ele defende uma forma de nacionalismo binacional, vamos dizer assim, né? Um Estado que fosse judaico-palestino, mesmo que ele considere que os judeus são um povo inventado, né? Tem uma série de contradições aí, né? E ele acaba ignorando vários fatos também nessa argumentação dele, né? O Sand ele se baseia muito na ideia muito simplista e muito maniqueísta de que o sionismo e que a fundação do Estado de Israel ela foi simplesmente uma reparação histórica pelo Holocausto, ignorando, né, todo o antecedente da construção nacional sionista que leva a quase um século antes, não é, da formação do Estado de Israel. Pois bem, outros autores que eu trabalhei no meu artigo foram principalmente o Patrick Wolf, que está aqui embaixo, a Ruria Buteja, aqui ao centro, e o Andreas Malm, não é? Através das teorizações desses autores, o que a gente pode observar? O Patrick Wolf, ele apresenta... 5 minutinhos, tá? 5 Tá minutos. certo. Uhum. O Patrick Wolf, ele apresenta o sionismo como sendo a forma mais pura e eliminadora de colonialismo. A Ruria Buteja, ela se declara abertamente antissemita, né? Como está na obra dela, Os Judeus, Os Brancos, os Judeus e Nós, que é uma obra de poucos anos atrás dela, que ela mesma diz que o antisionismo é nossa terra de asilo, a integração por meio sob o qual deve se resistir, não é a integração ao mundo ocidental através do antissemitismo. Já o Andreas Malm, que é um professor da questão da ecologia social, ele é um ecomarxista, vamos dizer assim, né? Ele exaltou o ataque de 7 de outubro explicitamente, não é? Inclusive, como vocês podem ver aí na imagem, ele fazendo um certo cosplay de
de árabe, né, utilizando o kufi, ele abraça essa ideia de que tudo que tem de mal, principalmente na visão ambientalista dele, né, ele fala de um capitalismo fóssil e que Israel seria quase que uma vanguarda desse capitalismo fóssil. Então, ele centraliza todo o mal da modernidade contemporânea em torno de Israel. E isso não é algo exclusivo do Malme, né? A gente vê em diversas obras, em diversos autores, essa ideia, como recentemente teve um livro lançado aí, né, Gaza no Coração, que tem vários autores publicados nesse livro, que também tratam o antisionismo como sendo a luta principal do nosso século, né? E tudo isso acaba sendo uma forma de mecanismo psicológico, vamos dizer assim, de uma esquerda em declínio que, na falta de experiências bem-sucedidas, vamos dizer assim, experiências políticas bem-sucedidas, aposta todas as suas fichas em um inimigo comum, que seria o Estado de Israel, em torno da qual eles traçam essa quase que um messianismo, uma escatologia, onde a destruição de Israel seria, no mínimo, né, pelo menos, o início da salvação da humanidade. Né? Uh, então, resumindo aqui o que a gente estava falando, né, a gente tem alguns elementos em comum entre esses autores, da judeologia, né, que é essa instrumentalização e essencialização da identidade judaica, esse revisionismo e negacionismo histórico, como a gente observou ali na obra do Shlomo Sand, a inversão histórica e a projeção que é feita, né, quando esses autores tratam os judeus como sendo os grandes algozes da modernidade, e também, por último, como eu falei, né, essa operacionalização, vamos dizer assim, desse antissemitismo pela esquerda para aplacar a sua própria crise política, não é? E como uma forma também de escatologia política. Como eu vinha dizendo, acontece então uma fetichização da luta palestina e uma romantização de movimentos fundamentalistas como o Hamas, que faz com que se legitime formas de antissemitismo, né, como a gente exemplifica aqui. E, para terminar, eu queria fechar com essa citação aqui do Sartre. Né? O Sartre ele foi quase profético nessa fala dele, quando ele disse que nunca acredite que os antissemitas desconhecem completamente o absurdo das suas respostas. Eles sabem que as suas observações são frívolas e passíveis de contestação, mas eles se divertem porque é o seu adversário que é obrigado a usar as palavras com responsabilidade, pois eles acreditam em palavras. Os antissemitas têm o direito de brincar. Eles até gostam de brincar com o discurso, porque ao apresentarem razões ridículas, desacreditam a seriedade dos seus interlocutores. Se deleitam em agir de má fé, pois não buscam persuadir com argumentos sólidos, mas intimidar e desconcertar. Se você os pressionar demais, eles se calarão abruptamente, indicando altivamente com alguma frase que o tempo para argumentar já passou. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Pena que o tempo não deu para aprofundar muito, mas, enfim, obrigado, gente. Legal, Gabriel, obrigado. Eu não sei, tem perguntas no chat? Eu tô vendo aqui, acho que não, né? Não, Eu não tenho tem. um No chat, comentário não. aqui, se vocês me permitem. Eu não sei se. Nós temos aí, acho que ainda uns 25 Temos minutos, tempo. né? A gente tem que seguir aí fielmente o horário por conta da programação. Bom, Adriana e demais, eu vou tentar fazer aqui uma tarefa, executar uma tarefa que não é simples, né? Mas eu acho que tem um fio condutor aqui que eu vou tentar explorar a partir das 4 falas. Falas essas que de antemão eu elogio, né? Trabalhos importantes, interessantes, e de significado muito atual
o tema da nossa mesa. Eu vou começar pelo... Eu não vou falar exatamente na ordem, tá? Eu vou seguir uma outra ordem aqui. Eu vou começar pelo Joseph. Eu achei muito interessante essa coisa que você coloca, Joseph, essa ideia que está no Freud, né? Essa hipótese de que a origem do antissemitismo, no fundo, né, teria a ver com a raiva dos povos convertidos, dos bárbaros, né, que foram forçados a se converter ao cristianismo, né? A primeira vez que eu li isso, inclusive, foi recentemente, essa ideia, no livro da Beth Fuchs, né? E foi algo que me chamou a atenção. E me chamou a atenção porque, ah, a despeito até de um certo estranhamento que essa tese pode sugerir, eu fiquei pensando que ela é bastante pertinente. Pelo seguinte, porque, no fundo, essa tese ela pode nos ajudar a pensar numa constante da história do antissemitismo. O antissemitismo como refletindo, né, uma raiva de si mesmo. Né? Quer dizer, essa ideia, na medida que né, quer dizer, que o ódio aos judeus, né, na hipótese do Freud, tem a ver com o ódio da própria condição cristã imposta e os judeus aparecendo aí como uma espécie de pais do cristianismo, né, originadores do monoteísmo em geral e depois do monoteísmo cristão. Né? Quer dizer, essa é uma característica que sempre aparece. Né? Quer dizer, os pecados da civilização, que são praticados por todos, né, eles são concentrados nos judeus. Quer dizer, isso, você falando, isso me remete até à própria tese do Jean-Luc Nancy, né, a necessidade que o Ocidente tem de excluir o judeu de si mesmo, né, que é algo que tem a ver com o surgimento do Ocidente cristão, mas vai sendo reformulado, repaginado na modernidade, pelo lugar que o judeu ocupa, né? E a própria coisa do pai, eu fiquei pensando aqui, né? Quem tem falado sobre isso é um sociólogo chamado Persico, me foge agora o primeiro nome dele, né? Existe um pouco a ideia de que o ressurgimento agora no século XXI do antissemitismo no Ocidente tem a ver também com essa ideia, né? De culpar os judeus como sendo os pais, né, supostamente os pais, né, de uma tradição ocidental, e agora você canaliza sobre os judeus a culpa ocidental, os pecados ocidentais, quando na verdade, historicamente, o Ocidente praticamente quase acabou com os judeus, e esse mesmo Ocidente agora culpa os judeus por né, todo um conjunto de contradições, violências e por aí vai. E isso me remete diretamente. Tomer Persico, o Daniel aqui, meu xará, obrigado. Como diria um outro judeu, né? Vou pedir ajuda aqui para os universitários aqui, obrigado. Valeu, Daniel. Isso eu faço a ponte para a questão do Gabriel, também gostei muito da fala. Quer dizer, essa coisa da judeologia, eu acho que a gente pode encarar como uma ideologia no mau sentido. E eu gostei muito, Gabriel, que você terminou com essa fala do Sartre, porque foi isso que eu fiquei pensando na tua fala. Porque o problema dessas... depois do 7 de outubro, né, existe assim... o tema judeu ele está numa evidência gigantesca, não só em narrativas que flertam mais ou menos com o antissemitismo, mas também num discurso filosemita, ou que pretensamente ama os judeus, Israel e por aí vai. Né? Isso também aparece. Essa grande projeção sobre os judeus. Né? Agora, porque a questão para mim que se coloca, né, nisso que você está chamando de judeologia, na verdade, o problema não é que as pessoas não sabem, que elas são ignorantes da história necessariamente. Né? O problema é que a judeologia é uma escolha metodológica de explorar todo um conjunto de sentimentos, aversões que existem conscientemente ou inconscientemente contra os judeus. Né? Para mim, isso é muito claro. Essa degradação
do debate concreto, as inversões históricas, a própria falsidade histórica, a leviandade com que o tema judeus tem sido tratado, inclusive com pessoas com PhD, etc e tal, como você falou, o próprio Andreas Malm. Então a culpa do aquecimento global é dos judeus, no limite. E ele está falando supostamente em nome dos árabes, do nacionalismo árabe. Então os árabes não têm nada a ver com petróleo, é tudo culpa dos judeus. É uma insanidade mas que é aceita nas grandes universidades e por aí, né? Esse cara é uma referência global no tema que, para mim, só se explica por o que se transformou o debate político, um debate espetacularizado, que serve a uma adesão já pronta e não a reflexão concreta, seja sobre a questão judaica, seja sobre Israel, seja sobre a questão palestina, né? Então, assim, partindo dessas questões que eu levanto para o Joseph e para o Gabriel, eu vou comentar brevemente também o que o Léo falou e que a Desirê falou, com objetos diferentes, né? Porque essa questão que você levanta da Arendt, né, desse espanto da Hannah Arendt, né, como o antissemitismo, que na origem era uma, né, pelo menos num determinado momento histórico, ele é uma questão marginal, ele tem tal centralidade política, né, na vida europeia e na vida mundial. E eu acho que, na verdade, isso tem a ver com um aspecto do problema, é que o antissemitismo, na grande maioria das vezes, não tem a ver com os judeus concretos, né? Tem a ver justamente com essas projeções, né? Com lugar no imaginário que o judeu ocupa, desde o cristianismo, no mundo moderno, né? Então, quer dizer, é só a gente olhar para o debate sobre Israel-Palestina, por exemplo, né? Como ele aparece como uma grande cruzada, isso dos dois lados, inclusive, né? De pretensos defensores dos judeus e também de um discurso anti-sionista que flerta com o antissemitismo tantas vezes, né? Parece que você tem uma cruzada que está decidindo os rumos do mundo, na verdade, né? Você está concentrando o mal e o bem universal de uma forma totalmente fetichizada, e essa narrativa, nos fatos, ela dificulta sobremaneira a resolução do conflito concreto e da própria violência de que Israel está cometendo agora e tudo mais, né? Então, esse é um aspecto, como também, como você relata na tua fala, outra coisa também que faz parte da própria judeologia do Gabriel é a ideia de que a Hannah Arendt seria uma antisionista de carteirinha, quando na verdade a posição dela, como o Léo bem explicou, é uma posição muito mais matizada, né? Porque, quer dizer, esse amálgama que se faz, na verdade, né, dessa questão, quer dizer, a Arendt era uma crítica de rumos, né, da política sionista, inclusive da sua ala esquerda, mas isso não tem a ver com o fato de que ela via como Israel um produto necessário, algo que os judeus foram empurrados pela história, né? Tem uma frase muito emblemática da Hannah Arendt no livro dela sobre o totalitarismo, né? Que ela vai falar o seguinte: olha, a questão de Israel é muito simples aqui, né? Tem amplas teorias, amplas projeções. O problema de que Israel teve que surgir porque o mundo nunca respeitou as normas do universalismo abstrato ou dos direitos humanos abstratos, né? Esse era o ponto para ela, né? Quer dizer, você chegou numa dada situação que você negava não só direitos nacionais, como o próprio direito de existência, como você falou aos judeus. E é justamente por esse ângulo também, né, da necessidade de defender os direitos concretamente, que ela já apontava para o problema da opressão dos árabes, de um racismo que também se faz presente muito cedo no próprio movimento sionista e por aí vai, né? E por fim, também achei muito interessante a fala do Léo, a fala da Desirê. Eu acho que o que eu fiquei pensando a partir da fala da Desirê, que é um desafio mesmo, e eu acho que hoje, eu diria que hoje existe um curto-circuito, Desirê, nesse problema que você coloca, como você construir uma unidade das lutas contra as diferentes formas de ódio social, né? Você coloca que, ao mesmo tempo que Durban permitiu você trazer à tona uma série de debates importantes, sobretudo da questão
negra, né? Que não eram debatidas no Brasil, de fato, eram ignoradas, inclusive pela esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar globalmente, quer dizer, parece que você tem mundos que não se comunicam aqui, né? E eu acho que a raiz disso, de alguma forma, tem a ver com o fato de que, a despeito da semelhança de todo e qualquer ódio social, existe uma singularidade do antissemitismo com relação a outros racismos, né? Via de regra, né, você pensa o racismo contra o negro, mas isso também aparece no racismo contra o árabe na Europa, por exemplo, é um pouco a ideia de povos não civilizados, né? Povos bárbaros que não atingiram a civilização, né? Ah, Já no caso do antissemitismo, o problema do judeu, do antissemita, né? Como o antissemita vê o judeu, não é um problema de falta de civilização, é um problema de usurpação da civilização. O judeu usurpa, né? Ele conspira, né? Ele busca, ele encaminha a própria civilização para um caminho nefasto que ela supostamente teria caso não existisse o judeu. E eu acredito que a tua questão se liga com a do Gabriel, porque em tempos em que se perde um horizonte crítico, emancipatório, como a gente consegue mudar esse mundo que cada vez mais parece estar indo para o buraco, né? Eu acho que um antissemitismo que sempre existiu de forma latente, ele acaba sendo uma saída para camadas da própria esquerda, do próprio progressismo, uma solução demagógica para uns, enfim, de uma pretensa crítica à civilização. Tá? Você acaba combinando com aquilo que a própria direita sempre viu os judeus. Né? Enfim, é isso que eu tinha para dizer. Teria mais coisa para falar, tá? Mas eu só quis deixar algumas ideias aqui para vocês responderem se acharem que é o caso também. Ninguém é obrigado a responder nada, né? É isso, pessoal. Bom, vou começar então, porque estou meio na ordem, pode ser? Pode, para mim tanto Queria dizer que a faz. Beth Fuchs está nesse cartel comigo. Ela teve Opa! também na minha banca de Nesse mestrado, complô. uma pessoa com quem eu troco muito. Eu acho que o Freud diz que essa é uma das razões, porque ele vai dizer que um ódio tão antigo e tão constante tem que ter mais de uma razão. Por exemplo, a circuncisão, nisso que equivaleria o judeu à mulher, né, na castração, etc. E eu acho que o que me interessou é exatamente esse deslocamento. O antissemita poder crer que está tratando de alguma coisa ao atacar o judeu. Então, isso que é dificílimo de localizar, tipo, o capitalismo. Eu ataco o judeu e eu atacaria o capitalismo, só que o capitalismo está ali intocado, né? Não fez nada. Então, acho que essa ideia de raiva de si mesmo, de excluir o judeu de si mesmo, é um dos cernes do que eu estou tentando tratar. Porque seria o êxtimo lacaniano, né? Esse íntimo que acena para o sujeito lá de fora, ou o estranho, o infamiliar freudiano, né? Isso que o sujeito tem em si, mas percebe no outro, que para ele é inadmissível. Então ele vai ter que deitar muitos anos no divã, né? Parte de entrar em análise é se implicar na sua questão. Senão você não começou uma análise, você só está lá resmungando. E o Freud também aborda a ambivalência do pai, né? Entre o medo e o grande respeito. E também ele fala do evangelho, né? Já que no evangelho só aparece judeu, foi muito fácil fazer essa transposição. Eu acho que era um pouco isso. Agradeço os comentários e todo o resto. Obrigado. Legal, Justo. Vamos na ordem, então, pessoal. Léo? Feldman, eu gostaria só de... Eu gostei muito da tua observação sobre a questão da Arendt. Arendt se opõe, talvez, a um certo tipo de sionismo, mas quando ela teve que lutar como judia, ela se integrou ao sionismo. Ela achava o sionismo uma contra, como eu falei, uma contra-ideologia legítima que se insurgia contra o nazismo e contra o fracasso da assimilação judaica, até nos países desenvolvidos, porque quando os judeus conseguiram assimilação na Áustria, nos países desenvolvidos, na França, claro que foi na Revolução Francesa, mas na Alemanha, no momento que eles conseguiram a emancipação
e estavam assimilados economicamente, a grande maioria, veio o antissemitismo, né? Agora, só para concluir, a outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: Arendt, ela fala muito, não que ela vá criticar o capitalismo, mas ela diz que os judeus financistas, os judeus da corte, que tinham privilégios, que tentavam se associar à aristocracia, e o próprio fato dos judeus não se sentirem membros de nenhuma classe e de muitas vezes não terem uma atuação política, esse foi um dos motivos do antissemitismo. Mas, para ela, um ponto fundamental é o seguinte: os judeus, por exemplo, da tradição de Kafka, Benjamin, Mendelssohn, aqueles que queriam manter a identidade judaica e, ao mesmo tempo, participar da vida europeia, esses judeus tiveram menos influência na história judaica da Europa do que os financistas, que usavam até a comunidade mais rica para financiar mesmo assim que aquela comunidade mais rica que na Alemanha, nos grandes centros, na Áustria, ela conseguiu benefícios e foi emancipada graças a esse papel que elas exerciam, que elas tinham utilidade para os financistas e para os estados. Mas aqueles que eram os judeus pobres, como do leste, etc., não conseguiram nenhum tipo de emancipação. Polônia, Rússia, os países pobres, Romênia, etc., só depois da Primeira Guerra Mundial, e logo que conseguiram, vieram os partidos políticos e as leis de perda da cidadania. É só aí. Bom, é isso, já me estendi demais. É isso, obrigado, Léo. Então vamos lá, Desirê e depois o Gabriel. Mas agradecer a você, professor Daniel, pelos comentários, pelas dicas aí que eu já guardei aqui para me aprofundar melhor, né? Justamente no antissemitismo, o que configuraria, o que não configuraria, e justamente essa questão é interessante, né? Do que difere ele para as outras formas de racismos, né? Porque uma coisa é a gente falar assim, por exemplo, o que tem se cometido em Gaza são atos genocidários. Isso é uma questão histórica, verificável, você contextualizando aquela situação, é possível, né, afirmar uma questão dessa sem cair em antissemitismo, mesmo que seja um termo que juridicamente não está tão correto, enfim, é uma questão. Outra coisa é quando a gente ouve, o sionismo é um genocídio, é uma forma de genocídio, o sionismo em si. Então já entra muito naquela questão conspiratória lá dos libelos de sangue, aí já começa crianças, contas crianças, aquela coisa que a gente tem visto. Então eu vou aprofundar muito nisso aí para fazer a diferença. Pode deixar a diferença na hora de pesquisar. Ali, obrigada. Tranquilo. Beleza, vai lá, Gabriel. Cara, Obrigado, Desirê. não, o Daniel, assim, a gente já fica trocando figurinha, né? Faz tempo. E a gente tem essa troca intelectual, então acho que foi muito fácil para ele comentar o meu trabalho, porque eu fico perturbando ele direto, né? Enfim, com essas questões. Mas foi comentado aí, né, sobre essa questão do antissemitismo como um mecanismo psíquico, né? Eu estava lembrando, inclusive, de um trabalho que foi muito importante para o meu projeto de mestrado, inclusive, né? Que é um livro recente aí do Manuel Dizem, que é um historiador da filosofia, e ele comenta isso mesmo, numa certa altura do livro dele, sobre o Marx e o antissemitismo, né? Não que o Marx seria antissemita, né? Na verdade, a tese dele é que o confronto com o antissemitismo teve muita influência sobre a composição da teoria da crítica de Marx, né? E é muito interessante que, em uma certa altura, ele fala, tinha esse autor, o Dahmer, né, Georg Dahmer, que falava sobre o antijudaísmo cristão como uma resposta ao trauma, né, da conversão forçada dos pagãos europeus ao cristianismo. E ele fala muito disso, né, que os libelos de sangue eram uma projeção dos rituais que eram feitos pelos pagãos sobre os judeus, né? Claro que
isso se complexifica e tudo mais, e como a gente falou aqui, né, como a Desirê acabou de falar, você acaba tendo essa reinvenção, né, desses tropos antissemitas, como, por exemplo, dos libéluos de sangue na acusação de que o sionismo é genocida por natureza, né, a ideia desse conspiracionismo antissemita com as acusações, né, que se fazia na Idade Média de que os judeus envenenam os poços, né? Aí hoje a gente tem essa ideia, como eu estava citando do Andreas Malm, né, de que o capitalismo fóssil, né, do petróleo, da poluição, tem o Israel como o seu centro, né, porque Israel seria esse grande hub do imperialismo no Oriente Médio. Uh, todas essas ideias, a gente, até aqui no Brasil isso chegou, né? A gente viu um candidato, acho que é a prefeitura de Manaus, falando que a fumaça na Amazônia estava vindo de Gaza. Tipo, teve isso, né? Assim, do PSTU, cara, sabe? Tipo, não foi um conspiracionista de extrema direita, um cara de esquerda tá falando isso. Então, assim, é muito bizarro o quanto que esse momento de crise que a gente está tendo, de crise do capitalismo, mas que também é uma crise política dentro da esquerda, né? Ela toma forma como esse conspiracionismo, né? Que acaba resvalando no antissemitismo, que acaba sendo muito instrumental para essa esquerda em crise, porque ela como o Joseph falou, como o Daniel também complementou muito bem, né? A partir ali do Postone, a gente sabe disso, é uma forma de anticapitalismo, enfim, romântico, reacionário, né? Eu acho que isso foi o grande objeto, assim, do meu trabalho. Eu acabei, enfim, citando várias coisas problemáticas desses autores, mas se eu fosse ficar listando falas, enfim, intervenções que eu vi de figuras menores assim da esquerda que fazem esse tipo de comentário, esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio, porra, dava para escrever um livro assim, porque é tanta bizarrice. É porque, infelizmente, é meu objeto de pesquisa, né? Então eu tenho que ficar me confrontando com isso. Mas é tanta bizarrice que dá para escrever um livro, um calhamaço sobre isso, de tanta merda que a gente vê, né? Mas, enfim, foi muito bom, assim, o comentário que o Daniel fez, já ajudar, inclusive, a parar umas arestas no artigo aí, né? Legal, Gabriel. Adriana, acho que a gente termina, né? Estamos batendo aqui, olha, a gente foi Bem pontual. bem Parabéns a pontual, todos, né? ao professor Daniel e a todos que também expuseram, né? Os comentários super importantes. Não, eu acho que foi uma mesa perfeita. Só tenho a agradecer. Legal, eu que Obrigado. agradeço aí também, agradeço aos trabalhos, os expositores, e é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu Obrigado, boa Valeu, Obrigada. tarde. pela Joseph. chance.